Bem, hoje, né, sexta-feira, tá chegando aí, né, o fim de semana e hoje nós vamos continuar com o grau dos adjetivos. Eu falei em aulas anteriores sobre o grau comparativo. O grau comparativo, ele faz uma comparação, né? Ele pode ser comparativo de igualdade, quando eu uso as palavras tão quanto, ou superioridade, quando eu uso as palavras mais que ou mais do que. E inferioridade, quando eu uso as palavras menos que, né? Ou menos do que. E vou citar exemplos, é bom exemplos, né? Vamos relembrar aí. Por exemplo, se eu falo, o caderno é mais importante que o livro. Eu comparei um com o outro. Eu falei caderno e livro. E eu falei que um é mais, quem é mais é superior. Então, grau comparativo, porque eu fiz uma comparação do caderno com o livro, de superioridade, que eu usei as palavras mais que ou mais do que, tanto faz. Então, grau comparativo de superioridade. Se eu falo, a borracha é menos importante que o lápis, eu estou exercendo uma comparação, que eu comparei a borracha com o lápis. E eu falei que um é menos que o outro. Então, grau comparativo de inferioridade, quando eu uso as palavras menos que ou menos do que. Se eu falo, o aluno é mais importante que os objetos. Eu exerci uma comparação. Eu comparei o aluno com os objetos. E eu falei que o aluno é mais importante que os objetos. Então, grau comparativo de superioridade. Então, comparativo de igualdade, tão quanto. Comparativo de superioridade, mais que ou mais do que. Comparativo de inferioridade, eu uso menos que ou menos do que. Tanto faz. Então, vamos aqui. A caneta é tão importante quanto o pincel. Olha aqui. Tem dois objetos. Primeira coisa que vocês vão olhar se o grau é comparativo é isso. Ver se tem dois objetos. Aqui tem, ó. Caneta, pincel. Eu falei que a caneta é mais importante que o pincel. Então, grau comparativo, que tem dois objetos, eu comparei, então. Quando tem nome de dois objetos, é comparação. Grau comparativo, eu falei que ela é mais. Comparativo de superioridade. Ok. Deixa eu pegar um aqui. Opa. O corretivo é menos importante que o batom. Estou comparando. Tem dois objetos, ó. Tá vendo? Grau comparativo. Sempre que vocês vão ver duas coisas, duas pessoas sendo comparadas, uma pessoa sendo comparada com a outra, um objeto com o outro, então grau comparativo. E eu falei que o corretivo é menos importante que o batom. Comparativo de inferioridade. Tá. Vou pegar mais aqui. Este batom é tão bonito quanto este. Este batom é tão bonito quanto este. Ó. Comparando, tem dois objetos, ó. Dois batons. Comparativo. Eu falei que é tão quanto, tão importante, quer dizer, são iguais. Tão importante. Grau comparativo de igualdade. Ok. Agora, se eu não comparo, é grau superlativo. Por exemplo, o pincel é muito importante. Eu comparei ele com outro objeto. Tem outro objeto aqui? Não, é grau superlativo. Se eu falo, o pincel é importante.
importantíssimo. Tem outro objeto aqui junto, sendo comparado com ele? Não. É grau superlativo. O pincel é o mais importante de todos. Tem outro objeto aqui sendo comparado com ele? Não. Então, grau superlativo. Vou pegar outro. O batom é muito lindo. Grau superlativo. Não tem outro objeto sendo comparado com ele? O batom é lindíssimo. Não tem outro objeto sendo comparado com ele. Então, grau superlativo. O batom é muito vermelho. Grau superlativo. Não estou comparando ele com ninguém. O batom é vermelhíssimo. Também grau superlativo. Tá vendo? Tanto que é simples. Então, o comparativo, quando exerce uma comparação, o superlativo, a coisa não é comparada com outra, não. Só vai ter o nome de um objeto ou de uma pessoa. Por exemplo, Ana é muito bonita. É grau superlativo. Eu não estou comparando ela com ninguém. Mas agora, Ana é tão bonita quanto Maria. Aí é grau comparativo, porque eu comparei Ana com Maria. Tá bom? Entenderam direitinho? Espero que sim. Então, bom fim de semana e fiquem com Deus.